Oi, gente. Hoje eu vim conversar com vocês sobre procrastinação. Esse é um tema que com certeza é uma pedra no sapato, não só de concurseiro, como de estudante em geral, de trabalhador, de dona de casa, de qualquer pessoa que tenha compromissos nessa vida, certo? Então, acredito que não tenha como escapar da vida adulta, em resumo, né? Sem ter procrastinado já. Eu duvido que tenha alguma pessoa que nunca procrastinou na vida. Então, eu vou tentar ajudar vocês hoje com algumas dicas, tá? E eu quero começar fazendo um raciocínio de que todo inimigo que a gente quer combater, a gente precisa primeiro conhecer, certo? Então, o nosso inimigo, no caso, é a procrastinação, né? Que tá retardando aí o alcance dos seus objetivos. E a gente quer lutar contra isso. Então a gente vai ter que conhecer a procrastinação, certo? Como ela surge, da onde ela vem, qual é o gatilho, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, meu inclusive. A árvore de Natal aqui de casa ficou um tempão para ser desmontada. E eu e meu marido enrolando. Aconteceram algumas coisas na nossa vida, não vem ao caso agora. Mas a gente podia dizer que a gente estava sem tempo para desmontar a árvore de Natal? Não, a gente teve bastante tempo. Só que não era nossa prioridade nesse tempo. Então a gente foi deixando para lá, certo? O que eu quero propor para vocês de início é que cada vez que você usar a frase, se você é um tipo de pessoa que fala bastante a frase, eu não tenho tempo para isso, troca essa frase por isso não é a minha prioridade. Então, por muito tempo, desmontar a árvore de Natal aqui de casa não foi a minha prioridade e do meu marido, certo? Não é que a gente não tinha tempo, não era a nossa prioridade. Então, começou a falar a frase, pensou na frase, não tenho tempo, troca ela e usa, isso não é a minha prioridade. Isso vai ajudar você a identificar se você está mais distante ou mais próximo dos seus objetivos, certo? No caso do concurso, é óbvio que a sua prioridade vai ser o estudo, né? Então, se você está fazendo outra coisa, a não ser as coisas essenciais, no lugar do estudo, você está fazendo errado. Então, beleza. Quais são as outras formas, né? Aí, eu já troquei essa frase, por exemplo. Isso não é minha prioridade. Então, se você falou muito e não é o estudo, já é um sinal de alerta. Ponto 2. Outras razões pelas quais a gente procrastina. Uma das razões muito comuns é o medo. Um sentimento de medo, uma insegurança, uma incerteza. Por quê? Quando eu acordo de manhã e vou preparar o meu café, eu sei que 15, 20 minutos depois eu vou estar satisfeita. É uma certeza que eu tenho. Quando eu estou estudando, qual é a certeza que eu tenho que eu vou passar no concurso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Eu não tenho essa certeza, você não tem, ninguém nunca teve. Então isso às vezes é até inconsciente, não é consciente nosso pensar dessa maneira, mas é inconsciente. E aí esse medo, essa incerteza, essa insegurança leva a gente a fazer outras coisas ao invés de estudar, porque a gente, como se a gente estivesse se auto-sabotando, né? Qual garantia que eu tenho que eu vou passar? Nenhuma. Então eu vou fazer XYZ primeiro e deixo o estudo para depois. Isso pode acontecer, né? E é muito, muito comum que aconteça mesmo. Uma outra coisa, confusão. Confusão tanto na mente quanto no próprio ambiente de estudo mesmo, na sua mesa de estudo. Então, se você se propôs a estudar, mas você não sabe por onde começar, você não fez um plano de estudo, você não tem a sua rotina montada, a tendência de procrastinar é grande. E mesmo, como eu falei, o ponto físico também, se o seu ambiente de estudo está uma bagunça, está todas as matérias misturadas, livros e coisas até que não são de estudo, isso vai prejudicar também. Então é importante deixar a mente organizada. Então eu vou dormir hoje, eu vou saber que amanhã eu vou começar estudando português, depois vou estudar matemática, depois vou estudar direito. Isso ajuda muito a você organizar a cabeça e também organizar o ambiente. Então deixar tudo separadinho, o máximo
de coisas organizadas possíveis, os livros que você vai usar no dia, não deixar tudo aquela bagunça que prejudica o cérebro também, né? E a razão principal, que eu acredito hoje em dia, é o celular, né? Rede social, enfim. E pode ser outros interesses, tem gente que gosta de jogar videogame, ou tá viciado numa série. Então, tem esses outros interesses. Eu acredito que a rede social e séries, Netflix, enfim, videogame seja uma das coisas que mais atrapalha. Então, essas são as razões que eu mais vejo, assim, que eu mais me identifico também, que levam à procrastinação, né? E aí, para você combater a procrastinação, como que você vai vencer a procrastinação? Em primeiro lugar, reconhecendo que ela existe, reconhecendo que você procrastina, né? Não dando aquela desculpa, como eu falei no começo, de que não tenho tempo, né? E então você reconheceu, você se viu naquela situação, bom, estou procrastinando agora. Quando você se vê nessa situação, a gente sabe quando a gente está enrolando, né? Aí quando você estiver nessa situação, tenta parar, respirar com calma, em silêncio com você mesmo e tentar analisar o porquê você está enrolando e adiando e deixando sempre para depois aquela tarefa. Se é por aquele medo, por aquela insegurança que eu falei, às vezes é o medo da própria tarefa, dependendo do que for, né? Se é a confusão, a bagunça, a desorganização, ou se são outros interesses, né? Então você vai reconhecer isso, vai analisar. A partir disso, existem algumas técnicas e dicas que podem ajudar vocês. A primeira delas, que é muito falada, principalmente entre concurseiros e estudantes, é a técnica Pomodoro, que, em resumo, significa você estudar 25 minutos e parar 5 minutos. Serve para um trabalho também complexo que você tem que fazer e tal. Então, você ficou lá se dedicando 25 minutos, para 5 minutos, bebe uma água, vai ao banheiro, checa a sua rede social se quiser, bem rapidinho, tem que ser 5 minutos mesmo. Deu 5 minutos, volta, faz mais 25 minutos de estudo ou daquela tarefa do seu trabalho, enfim. Você vai fazer isso 4 vezes, tá? 25, 5 de descanso, 25, 5 de descanso. 4 vezes você fecha esse ciclo e aí você dá um descanso maior, pode ser 30, 40 minutos, aí você analisa, tá? E aí, passado isso, você volta. Então, quando você acabou esse primeiro Pomodoro, você já estudou quase 2 horas, né? Ou trabalhou 2 horas. Isso feito de forma líquida, de forma dedicada, rende muito. Rende mais do que se fossem 4 horas desleixado, com sono, não prestando atenção em nada, né? Então, isso tende a funcionar muito, principalmente para quem ainda está no começo, não está acostumado a estudar, ou ficou um tempo parado, precisa voltar. Isso ajuda bastante, tá? A técnica Pomodoro. Então, é uma delas. Uma outra dica que dão em palestras e tudo mais é você fazer uma contagem regressiva de 5 até 1 e levantar e sair do que você está fazendo que não seja o seu objetivo e vá fazer. Então você conta 5, 4, 3, 2, 1 e levanta e sai do cochilo e sai da rede social e vai cumprir o que você tem que cumprir. Isso funciona. Comigo, inclusive, também funciona. E uma outra dica também para concurseiro e para trabalho é você fracionar. Então, se você pensar assim, eu preciso estudar português. Talvez, se você pensar assim, eu preciso ler 10 páginas do livro de português. Geralmente é melhor, geralmente o cérebro compreende isso melhor, sabe? Fracionar as coisas, ou fazer 10 questões, enfim, fazer esse tipo de fracionamento. Uma outra coisa que me ajuda com as matérias, que pra mim sempre ajudou, é começar com as matérias que você mais gosta no dia, tá? Então você acordou cedo lá, tudo mais, pra começar o dia, faz questões da matéria que você gosta, alguma coisa assim, porque você já está naquele local de estudo, você já está sentado, já está com os materiais. Depois, para você ir para as matérias chatas, é mais fácil, sabe? Porque você já tá ali, você já foi, você já levantou, você já tomou café e tá ali, né? Então, pode começar pelas matérias que você mais gosta também, geralmente isso funciona, né? E no caso que eu acredito que seja o que mais atrapalhe boa parte de vocês, que é o que eu tinha que lutar contra também, era a rede social, celular e tudo mais. Pra mim, gente, a única coisa que funcionava
e que funciona é deixar o celular desligado mesmo, ou deixar o celular no silencioso em outro cômodo. Aí o que eu sempre fiz, eu deixo os contatos principais da minha família para tocar em qualquer situação. E eles sabem que eles só vão me ligar em caso de urgência, né? E quando você está estudando, você pode até já deixar avisado isso. Geralmente as pessoas não ligam hoje, geralmente mandam WhatsApp, né? Então, se você deixar desligado ou se você deixar silencioso em outro cômodo, só vai tocar se for essa ligação urgente, digamos assim. Então, você pode ficar tranquila, aí você estuda o seu período lá, depois, nos intervalos, você dá uma checada, né? Ou se você tem algo que você não possa deixar totalmente desligado, mas deixe em outro cômodo, tá? E quem puder, desliga mesmo. Seria a melhor coisa para quem tem esse vício. Eu sei como funciona. Eu adoro uma rede social. Então, para mim, isso funciona dessa forma radical, digamos assim, né? E aí, você tem que escolher, né? A sua prioridade. Se você quer um futuro melhor, se você quer mudar de vida, você vai ter que abrir mão de prazeres momentâneos para isso, né? A procrastinação é uma coisa mais do que natural. O homem tende a querer ficar estocando energia e querer fazer só coisas prazerosas, né? Então, se dependesse da gente, mas o estudo tá longe de ser uma coisa, né, natural, assim, que, nossa, eu amo estudar, sempre amei. É um hábito, uma coisa que a gente vai aprendendo e depois vai ficando um pouco menos dolorido para começar e para continuar. Mas enquanto não tem esse embalo, ou se bater uma procrastinação mesmo, no meio de uma fase que você está embalado, de repente tem que parar algumas semanas e para voltar às vezes é complicado. Mas acredito que essas dicas ajudem. Se vocês gostaram, curtam, comentem, enfim, compartilhem com quem vocês sabem que tem dificuldade com essa questão da procrastinação, uma coisa muito comum, né? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.